Olá, cursistas! É um prazer estar de volta com vocês novamente. Eu sou o professor Dr. Leonardo Finelli, professor da disciplina Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem, do curso Licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Norte de Minas Gerais, IFNMG. Estou aqui para darmos sequência e finalizarmos com o nosso curso, hoje com a aula 4 ou a quarta semana desse curso. Nessa, temos as discussões da parte final do capítulo 2 do nosso caderno didático, com a discussão do desenvolvimento, que iniciou-se com a discussão do desenvolvimento pré-natal e desenvolvimento físico-motor, cognitivo, social e da personalidade na primeira e segunda infância. Agora avançamos para a terceira infância e seguimos com o capítulo 3, que versa sobre a mesma temática, focado na adolescência. Lembro que eu fiz essa cisão ao considerar a nossa formação em licenciatura. Como trabalharemos como docentes, o foco da disciplina fica aqui, onde discutiremos sobre o desenvolvimento de nossos futuros alunos. É importante considerar a leitura anterior, pois como o desenvolvimento é um processo, cada evento ou acontecimento que se dá numa etapa inicial influencia sobremaneira o potencial de desenvolvimento futuro daquele organismo. Mais uma vez, contemplo que o conteúdo é vasto, então o nosso caderno didático apresenta apenas uma síntese que nos auxiliará nessa aproximação inicial. Para os demais interessados, quanto ao estudo do desenvolvimento humano, eu retomo a indicação do livro Desenvolvimento Humano, da Papalha ou de Feldman, ou o Ciclo Vital, da Ellen B. Posto isso, então eu passo a nossa apresentação. Então, estamos no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, coordenado pela professora doutora Franciele Moraes Costa, na disciplina Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem, sobre a minha regência, professor doutor Leonardo Augusto Couto Finelli. Então, dando sequência ao capítulo 2 do nosso caderno didático, nós avançamos com o estudo do desenvolvimento, agora na terceira infância. Essa contempla, então, os aspectos do desenvolvimento que avançam dos 6 aos 12 anos de idade. Então, assim como nós vimos no capítulo anterior, ou na aula anterior, o desenvolvimento ele segue um processo sequencial. Então, nós não devemos esperar grandes saltos, grandes mudanças que se deem do ponto de vista qualitativo, mas sim um processo sequencial de evolução das características já adquiridas. Então, as crianças agora de 6 a 12 anos, elas têm um tamanho, uma estatura maior e uma maior capacidade de coordenação motora, que é acelerado, que mesmo não sendo tão acelerado quanto aconteceu na primeira ou na segunda infância, ainda está em processo de maturação reconhecido como acelerado. Então, a gente consegue reconhecer, por exemplo, muitas diferenças quando a gente compara uma criança de 6 com uma criança de 12 anos. Mas vejam que o intervalo temporal agora é bem mais extenso do que se a gente estivesse comparando, por exemplo, uma criança de 3 com uma de 6 anos, cujo intervalo é bem menor. As habilidades motoras também não apresentam, como eu disse, nenhum salto quantitativo nem qualitativo. Então, elas vão se aperfeiçoar, apesar de agora de uma forma menos intensa, mas elas tendem a se aperfeiçoar. Então, a criança ela vai ganhando estatura, ela vai ganhando massa muscular, ela vai ganhando coordenação motora e capacidade de operar no mundo. Embora essas mudanças não sejam tão evidentes quando se compara com as crianças menores, ela é perceptível ao longo da evolução dessa criança. Meninos são levemente maiores do que as meninas no início desse período, e o que é compensado por um surto de crescimento quando eles se aproximam da adolescência. Normalmente o surto de crescimento das meninas é mais precoce, ele acontece antes dos meninos, e aí elas acabam compensando, ficando ali no final da infância, início da adolescência, com competências do ponto de vista físico-motor tão grandes quanto as dos rapazes, dos seus pares do sexo masculino, que depois voltam a ter um pequeno distanciamento quando os meninos também alcançam
a puberdade, e aí avançam pelo estirão de crescimento. É importante a gente considerar, nessa época, o elemento da obesidade, que coloca em risco a saúde e o desempenho das crianças. O que no passado era só um elemento incomum das crianças gordinhas, hoje, com as mudanças da tecnologia, com as mudanças da sociedade, com as mudanças de acesso aos alimentos, com os riscos das crianças brincarem na rua, das crianças usarem mais espaço e de se comportarem mais ativamente, faz com que elas se tornem mais adeptas do uso de recursos tecnológicos, ficando então mais dentro de casa, usando celular, computador, internet, televisão, e sendo menos ativas do ponto de vista físico-motor, em termos de exploração do ambiente, em termos de autoestimulação. Isso faz com que elas acabem tendo um sobrepeso ou desenvolvam a obesidade, que quando elas avançam agora para a adolescência, costumam promover uma baixa autoestima e isolamento desses indivíduos, o que é bastante grave do ponto de vista do desenvolvimento social e afetivo dessas crianças posteriormente, como a gente vai ver logo logo. Bom, então as causas da obesidade infantil se localizam nos aspectos genéticos, biológicos, e também nas influências ambientais e culturais, como eu expliquei mais cedo, das relações do avanço da tecnologia e da forma das crianças lidarem com a sociedade e com o ambiente. É importante a gente entender que o desenvolvimento físico e motor permite às crianças possibilidades maiores de atuação, com a participação em brincadeiras e jogos de regras. Como elas têm maior desenvolvimento cognitivo, elas são capazes de operar de uma maneira mais competente jogos e sistemas de regras. Então, jogos de tabuleiros com regras, práticas de esporte com sistemas de regras, estabelecimento do que é certo e o que é errado, mesmo que eventualmente elas criem novas regras para uma brincadeira ou modifiquem regras já existentes, em que, havendo um consenso com o grupo, elas são capazes de operar. Então, as diferenças nas habilidades motoras entre meninos e meninas vai se apresentar novamente em termos da adolescência, quando os meninos voltam a ser mais fortes, porque o estirão de crescimento deles mais tardio faz com que eles voltem a se desenvolver um pouco mais rapidamente do que as meninas. Do ponto de vista da análise da saúde, pensando numa análise geral, eles mantêm uma boa saúde. Eles passaram pela imunização da primeira infância e, nesse sentido, conseguem ter uma boa sustentabilidade, uma boa manutenção da sua saúde e qualidade de vida em termos de adoecimentos em função desses processos de imunização. Além disso, eles costumam ainda ser muito monitorados pelos pais, que recebem muitos cuidados, o que evita também o processo de adoecimento. Então, o mais importante nessa época é pensar em termos dos cuidados quanto aos hábitos alimentares dessas crianças e a prática de atividades físicas vigorosas, esportes das mais variadas formas, para que elas mantenham uma boa forma. Apesar das mudanças serem mais perceptíveis na adolescência, as grandes mudanças em termos do desenvolvimento físico começam em torno de 8 a 9 anos. Acontece nessa época um aumento da produção de hormônios gonadotróficos, o que vai desencadear, então, uma maior produção dos estrógenos, hormônio feminino, ou testosterona, hormônio masculino, nos seus respectivos grupos, cujos efeitos se apresentam no estirão de crescimento, que faz com que eles cresçam muito rapidamente em termos de estatura e em termos de aumento de gordura e massa muscular, primordialmente gordura nas meninas, massa muscular nos meninos, apesar de que existem os dois elementos, gordura e massa muscular, tanto em meninos quanto em meninas. Do ponto de vista cognitivo, a criança se encontra então agora num estágio operatório concreto, dentro do modelo piagetiano, dentro dos estágios de desenvolvimento cognitivo de Piaget. Então, ela tem agora uma maturidade intelectual maior,
E com a ajuda da escolarização, ela é capaz de operar sobre os objetos e explorar suas possibilidades, utilizando agora de lógicas e combinações. Então, o que ela não fazia na segunda infância em termos de operações lógicas, agora ela começa a se tornar hábil a realizar, de aplicar conceitos de lógica, de raciocínio, para estabelecer relação entre os objetos. Ela é chamada ainda de operatório concreto, né, ou de uma maturação concreta, porque a criança ainda precisa manipular concretamente os objetos, as proposições e principalmente a matemática, até que ela consiga, ao final desse estágio, operar todas essas relações de forma meramente mental. Então, quando a gente pensa no desenvolvimento dos primeiros conceitos de matemática ou da lógica, é importante trabalhar em sala de aula com objetos concretos. Conceito de conjunto. É importante ter pequenos objetos para que elas possam manipular e construir conjuntos que pertencem ou não pertencem, para realizar agrupamentos, seja, por exemplo, em termos de cores, de tamanho, de peso, de numeral, para organizar as letras e por aí vai. Então, é concreto porque elas precisam de pegar, de manipular esses objetos para começar a desenvolver esse raciocínio, para desenvolver essas habilidades, o que no final dessa etapa, né, da terceira infância e avançando para a adolescência, ela é capaz já de operar com eles apenas mentalmente. Ela não precisa mais de pensar num problema matemático em 2 laranjas mais 2 laranjas. Ela é capaz de pensar no numeral 2 mais 2 leva a, sem ter então a relação operatória tão concreta como é no início dessa etapa. Do ponto de vista do desenvolvimento social e da personalidade, entre os 6 e 12 anos, as crianças continuam avançando na construção do conhecimento do seu próprio eu. Então, paralelamente, elas produzem mudanças na valoração que elas fazem de si. Se na segunda infância elas tinham um funcionamento ainda muito egocêntrico, voltado para si como centro do universo, agora elas começam a entender que elas não são esse centro do universo, mas que estabelece alguma relação de valor. Elas são capazes de algumas coisas e não de outras. Elas têm algumas competências e não outras. Então, é possível observar nas discussões das crianças que elas fazem sobre si mesmas um processo de mudanças que, em termos gerais, estão voltados na direção de uma complexidade crescente. Se você pede para uma criança de 3 anos se descrever, ela faz de uma forma, de 6 de outra forma, de 9 ela já consegue pensar de uma maneira mais complexa, de 12 ainda mais. É importante ressaltar que as referidas mudanças, o alcance social das crianças cresce gradativamente e aí alcança patamares não por magia, mas sim como resultado do desenvolvimento, a partir das experiências que essas crianças vivenciam, sejam com seus irmãos, caso os tenham, sejam com pares, colegas de escola, ou outras crianças mais ou menos da mesma faixa etária, um pouco mais velhas, um pouco mais novas, ou da relação que elas estabelecem, por exemplo, com adultos ou com indivíduos de outras faixas etárias, o que abre espaço para a aquisição de uma série de novas experiências, estimulações, que vão auxiliar a desenvolver esse seu potencial, as características da sua personalidade. Do ponto de vista ainda dessa relação com o ambiente, é importante a gente entender que há uma distinção entre os animais e os seres humanos. Quando o animal, por exemplo, sente fome, ele procura comida na natureza. Ele é orientado pelas suas potencialidades biológicas e daquilo que ele pode encontrar na natureza. Já nós, seres humanos, nós criamos instrumentos, nós temos linguagem, nós estabelecemos novas formas de lidar com o ambiente, de construir o ambiente, de nos relacionarmos com esse ambiente. E isso faz com que a gente tenha uma melhor ação para alcançar os nossos objetivos.
Por exemplo, você não vai ver um grupo de macacos chegando numa bananeira cheia de frutas e recolhendo as frutas e comendo e carregando num saco mais um excesso das bananas que sobraram, ou saindo para passear e depois parando e pensando, nossa, onde que eu deixei aquelas bananas mesmo, e voltando para buscar. Nós, humanos, fazemos isso. A gente modifica o ambiente. A gente cria caixas de gelar, né, as geladeiras, para manter a qualidade dos alimentos, para diminuir ou desacelerar o processo de degradação do alimento. E a gente sabe que o alimento vai estar lá quando a gente dele necessitar. Então, à medida que a gente cria esses instrumentos, a gente aumenta o nosso alcance e nosso controle sobre a natureza. E, consequentemente, a gente muda o nosso comportamento. Pensem, por exemplo, nas diferenças que a gente tem agora nos processos de aprendizagem quando a gente lida com essa aula em EAD. Quando vocês eram mais novos, vocês tinham que se deslocar para a escola para adquirir um conhecimento, e agora vocês podem fazê-lo de maneira autônoma ou nos polos. Pensem, por exemplo, na utilização da internet nos smartphones, que criam novas relações em termos de comunicação e de relações com as pessoas. Se no passado você queria encontrar com seus amigos, você tinha que encontrar com ele na escola ou se deslocar até a casa dele, agora você manda uma mensagem por WhatsApp ou por uma outra rede social qualquer, ou faz uma ligação. Isso aproxima, diminuiu as barreiras geográficas e modificou sobremaneira a forma dos seres humanos se relacionarem com o mundo que os cerca. Isso não é uma característica nova, esses avanços da tecnologia não são avanços novos, e essas mudanças elas não param nesse nosso momento sócio-histórico-cultural. Então, se a gente está trabalhando dessa maneira, a gente está pensando sobre isso nesse momento, nessa aula, daqui a 10 anos, essa construção, ou essa maneira de nos relacionarmos já ficou parcialmente obsoleta. Daqui a 50 anos, com certeza, ela já ficou muito obsoleta, em função da forma dos seres humanos se relacionarem mediante o uso da tecnologia. Nós fazemos isso porque nós somos capazes de utilizar a linguagem. Nós utilizamos signos ou símbolos para representar coisas, para evocar ou tornar presente aquilo que está ausente. Então, usamos palavras, desenhos, símbolos, como signos que traduzem ideias. Para Vygotsky, o símbolo é comparado com um instrumento que é dominado por nós, seres humanos, e como instrumentos psicológicos, eles nos auxiliam à construção do conhecimento. Então, enquanto instrumentos, esses signos estão orientados externamente para que o ser humano possa ampliar seu acesso ao meio. Ele é orientado internamente, modificando o funcionamento psicológico desse ser humano. Essa aula que eu estou ministrando agora em português, onde vocês estão se valendo aí do recurso comunicacional da internet, reconhecendo uma videoaula, lendo os slides, ouvindo a minha voz, traz elementos que são distintos de uma aula presencial, onde o gesticular, onde o movimento meu, enquanto professor na sala, levaria a mais ou menos atenção, chamaria mais ou menos a atenção e mobilizaria mais ou menos os aspectos das vias de aprendizado. Se para alguns de vocês a via auditiva é muito eficiente, para outros a via visual é mais eficiente, para outros há uma demanda sinestésica, por exemplo, da relação com o ambiente. Então, nós, seres humanos, utilizamos signos para desempenhar várias tarefas, desde as mais simples às mais complexas, desde fazer uma lista de supermercado, até ler uma partitura musical ou fazer uma planta de uma casa, sempre utilizando possibilidades a partir da memória, da atenção, do raciocínio, planejamento, imaginação, entre outras competências cognitivas. Nós somos humanos não porque nascemos na espécie humana meramente.
Mas por que a gente se apropria dos instrumentos e nos apropriamos desses signos, nós temos a possibilidade de interagir com outros indivíduos. E é esse elemento que nos torna humanos, que nos difere dos demais animais. O caminho do objeto até a criança e dessa até o objeto passa necessariamente pela mediação ou pela relação dessa criança com outra pessoa. Como assim? Se uma criança nasce isolada, no meio do mato, e por casualidades ela consegue sobreviver se alimentando de plantas, etc., e avançar do ponto de vista biológico para a idade adulta, essa criança não é reconhecida como um ser humano, porque ela não passou por esse processo de humanização. Como assim? Isolada lá no meio do mato, ela não aprendeu a utilizar instrumentos, ela não aprendeu a utilizar a linguagem, ela não aprendeu, por exemplo, a sentar à mesa, a comer com garfo e faca, que são habilidades culturais, porque ela não teve esse contato com outros indivíduos. Então, a internalização ou o processo de humanização passa necessariamente por essa relação com outros indivíduos. Então, é na relação com os outros indivíduos que a criança vai se apropriando dos significados que são socialmente constituídos. Esse salto, então, entre um ser biológico para um ser humano, ou humanizado, ocorre no desenvolvimento do ser humano, graças a um processo conhecido como a internalização, que é a reconstrução gradativa que a criança faz a partir do que é apresentado e ensinado a ela. Então, a linguagem e o pensamento são as funções psíquicas constituidoras desse indivíduo, desse ser humano. A gente aprendeu que o pensamento e a fala têm origens genéticas diferentes e a relação entre ambos passa por diversas mudanças, o que não acontece em paralelo com o desenvolvimento de uma ou de outra função. Pensem no ser humano enquanto espécie. Do ponto de vista biológico, nós temos todo esse potencial. Nós temos um aparelho vocal que possibilita a construção de diversos tipos de fonemas, diversos tipos de sons. E esses sons organizados são atribuídos sentidos por uma cultura. Quando a gente atribui esses sentidos, quando a gente atribui esses signos, quando a gente constitui ele como uma linguagem, a gente consegue transmitir informações para outros indivíduos. Pensem, por exemplo, num indivíduo que nasça numa outra cultura, num outro país, que fala uma outra língua. Apesar da língua dele ser diferente da nossa, do ponto de vista biológico, ele está se valendo exatamente dos mesmos recursos. Ele produz os mesmos tipos de fonemas e organiza-os de forma que a sua cultura reconhece com significados que aquela cultura atribui, e aí ele fala uma outra linguagem, mas pensa estruturalmente da mesma forma que nós. O crescimento ou desenvolvimento dessas funções se cruzam algumas vezes, de pensamento e linguagem, e pode atingir o mesmo ponto em determinados momentos, mas podem se separar novamente. Então, algumas pessoas se tornam mais hábeis no uso da linguagem, outras em termos de pensamento, de desenvolver raciocínio, o que promove diferenças entre indivíduos. Consideramos que a fala inicial é pré-intelectual, e as primeiras atividades verbais das crianças pequenas, como balbucios, por exemplo, o choro e as primeiras palavras, não são entendidas como derivadas do pensamento. A criança balbucia, produz sons, emite sons, não como um elemento do pensamento, não é um elemento voluntário, mas sim uma produção sonora, porque o ar passa pelas cordas vocais. À medida que ela atribui sentido àquilo e reproduz de maneira voluntária, ela passa a atribuir pensamento a esse elemento da linguagem. Então, na mesma lógica, o pensamento inicial também é pré-verbal. Ele é prático e não depende, nos primeiros anos de vida da criança, dos aspectos verbais. A capacidade da criança
de pensar sobre o mundo, de desenvolver capacidade mnemônica, né, de lembrar de experiências, não depende de ter uma linguagem. Um cachorro é capaz de aprender algumas características. Um cachorro sabe, por exemplo, aonde ele come, aonde ele faz cocô, e não costuma fazer cocô perto do lugar que ele come, se ele tiver espaço para isso. Em termos de ilustração, para traduzir aquela ideia que eu trouxe mais cedo da humanização, eu indico o filme O Enigma de Casper Hauser. Vocês conseguem achar esse filme na internet para baixar. Não é um filme de fácil acesso ou de fácil percepção. Para pensar já nessa lógica de pensamento e linguagem, eu indico um filme clássico da Sessão da Tarde que se chama Olha Quem Está Falando, que conta a história de um bebezinho que pensa, né, a partir da lógica do bebê. Ele ilustra muito bem essas funções que são distintas de pensamento e linguagem dos bebês. Quando a gente pensa agora já na criança na terceira infância, né, já a partir dos 6 anos, pensamento e linguagem começam a se aproximar, e aí, segundo Vygotsky, a criança descobre a função simbólica das palavras e começa a questionar o significado das coisas, e assim ela amplia seu vocabulário. É nessa época que ela entra, então, na fase dos porquês. Por que isso, por que aquilo, para atribuir o significado da linguagem a um dado pensamento ou cognição e assim desenvolvê-lo. A partir daí, então, desenvolve-se a comunicação da criança com o meio que a cerca e, gradativamente, ela vai internalizando a fala racional e o pensamento verbal. Então, como é que esse processo se dá? Segundo Vygotsky, ele passa por alguns estágios. O primeiro é o da fala social e exterior, onde a criança dirige a ação da sua fala a um objeto e vice-versa, né? Ela interage com os seus pais ou cuidadores, e aí ela transforma a fala, aos poucos, uma fala para si, quando a criança brinca, por exemplo, sozinha e conversa consigo mesma. Num segundo momento, ela começa a desenvolver, ela amplia essa capacidade da fala egocêntrica, né, no sentido de desenvolver, de organizar o seu pensamento, e aí ela começa a desenvolver a noção de consciência, e depois ela para de falar, de ter que verbalizar para si, e ela passa a ter o que a gente chama de fala interior. Ela fala para si mesmo, mas é uma fala que é interiorizada em pensamento. É quando a gente, por exemplo, está fazendo a leitura de um texto e escuta a nossa própria voz, mesmo sabendo que está de boca fechada. Você está verbalizando internamente e transformando aquela verbalização em pensamento. Bom, acho que eu vou pular um pouquinho disso aqui. Em termos de outras características, é importante a gente pensar no desenvolvimento do juízo moral. Então, é uma capacidade de maturação em que a criança se vale da potencialidade de tomar decisões que envolvem a moral, né, de reconhecer o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, de estabelecer parâmetros do que é feio, do que é bonito. E passa a regular o seu comportamento a partir dessa compreensão. Então, anteriormente, as crianças, inicialmente, elas meramente reproduzem conceitos familiares do que é certo ou o que é errado. Minha mãe disse que é certo, que deve fazer assim, que é certo assim, sem refletir no que efetivamente é certo ou errado. Pensem nas crianças nos anos pré-escolares, né? Elas aprendem lá, por exemplo, aquelas musiquinhas sobre comportamento no trânsito, de que os pais não devem, o motorista não deve avançar o sinal vermelho, que não deve avançar a determinado nível de velocidade, porque ele pode bater, etc. Eles reproduzem essas informações, esses pensamentos, sem refletir sobre por que é certo ou por que é errado, por que o vermelho não pode passar e o verde pode. Meramente um aprendizado, o verde passa e o vermelho para. O julgamento moral, então, é essa função cognitiva
que envolve a socialização e a afetividade no sentido da própria criança estabelecer esse limite. É certo por isso, isso e isso, por tais razões, ou é errado por tais outras razões. Então, o julgamento moral ele é tomado então como ela toma a moralidade como um conjunto de regras cuja essência deve ser procurada no respeito que o indivíduo adquire por elas. Então, agir moralmente significa atuar em conformidade com o código moral de determinado grupo social, apesar da existência de certos graus de liberdade. Então, ela se comporta não porque os pais querem assim, porque Deus quis assim, porque o professor quis assim, mas porque ela entende que aquilo é o certo, que aquilo é o adequado, é o melhor para ela, ou o melhor para o grupo, melhor para a humanidade, etc. De forma similar, para a gente entender o desenvolvimento, é sempre comum a literatura apontar estágios de desenvolvimento e a moral evolui então em 4 estágios. O desenvolvimento moral ou pré-moral, onde as ordens e proibições são simplesmente obedecidas pelas crianças. O estágio de moralidade heterônoma, que é o realismo moral, onde há uma tendência da criança de considerar os deveres e valores como existentes em si mesmo e como externos à sua vontade, sendo então normas entendidas ao pé da letra. Ela faz o que é mandado. A moralidade, o terceiro estágio, o estágio da moralidade semi-autônoma, a criança já começa a deixar de obedecer às regras tão rigidamente, em função dos seus desejos. Então, proibições e regras impostas são observadas a partir de situações específicas. Ela começa ali, por exemplo, a negociar em que momento que ela vai fazer o dever de casa. Ela sabe que ela tem a obrigação de fazer, por isso semi-autônoma, mas já começa a estabelecer um momento em que vai fazer. Não, hoje vai passar um filme, hoje à tarde é a hora do dever de casa, vai passar um filme na televisão. Eu quero ver o filme, vou fazer o dever antes ou depois, e negocia isso com o grupo familiar. E no estágio de moralidade autônoma, a verdade em contraposição à mentira se torna um critério de respeito e simpatia mútuas. Então, a moral é uma necessidade decorrente da relação com o outro. Ela entende que mentir, que errar, etc., são elementos que existem nas relações dos indivíduos, mas que fazer o certo, usar da verdade, é o mais adequado, é o esperado e que elas vão receber estima e boa consideração em função dessas características, ao passo que o análogo também é válido. Elas receberão baixa estima, baixa consideração se elas mentem, se elas erram, se elas fracassam. Então, deveres e regras, assim como prescrições, são percebidos e avaliados como necessários e significativos em cada situação particular. Ela começa a refletir sobre a real necessidade, por exemplo, de ter que arrumar a cama. Ela começa a refletir sobre a necessidade de arrumar a cama e é muito comum elas falarem, mas eu não vou mais arrumar a cama, à noite eu vou deitar de novo, então ela pode ficar desarrumada. O cumprimento do dever, então, é relativizado e ganha, então, a prioridade da interpretação subjetiva. Esse exemplo ilustra isso bem. A responsabilidade pelos atos é julgada pela intenção e não pelas consequências objetivas. A criança deixa de fazer porque aparecem, por exemplo, atividades concorrentes, ela deixa de pôr o lixo para fora ou de fazer suas atividades cotidianas do lar, de fazer os deveres, etc. E ela se justifica que ela queria fazer. Eu queria fazer e tal, eu tinha o desejo de fazer, mas não deu, não foi possível por causa das atividades concorrentes. Ela ainda não aprende a priorizar, mas aos poucos ela vai começar a desenvolver essa habilidade, com raciocínio lógico agora da terceira infância, vai desenvolver essa habilidade de conseguir priorizar uma tarefa em detrimento de outra, meramente porque ela sabe que tem que fazer e não porque ela vai ser obrigada a fazer ou vai receber uma punição caso não faça. Então, o desenvolvimento da afetividade é caracterizado aí pela simpatia ou antipatia, o sentimento de respeito, entre outras características afetivas, que se dão em consonância com essa formação moral, da criança reconhecer que ela é boa, que ela é capaz, de que ela dá conta,
ou o análogo disso. É importante a gente trabalhar com os conceitos de sanções, né, do estabelecimento de regras. Então a gente estabelece também sanções, que é uma recolocação da ordem, o restabelecimento de um elo social, da autoridade e da regra. Então existem sanções expiatórias que possuem um caráter arbitrário, então não tem uma relação entre o conteúdo da sanção e a natureza do ato sancionado. É quando os pais dizem, você vai lavar a louça porque o seu pai disse que você tem que lavar a louça. Ao passo que existem algumas sanções por reciprocidade. Nessa tem uma consequência direta e natural que é proporcional ao ato praticado. Então, a lógica que perpassa o raciocínio das crianças já se encontra dentro de uma moral autônoma. Por exemplo, se ela não puser o lixo para fora, não tem a consequência do pai brigar, etc. Mas tem a consequência da casa ficar com um cheiro ruim. Se ela não dar descarga no seu banheiro, ela vai viver um banheiro com cheiro ruim. Se ela não arruma a cama, ela vai ter, na hora que for deitar, uma cama bagunçada e uma cama com sujeira, por exemplo. O principal pesquisador sobre a teoria do desenvolvimento moral foi Kohlberg. E ele causou um grande impacto ao discutir a sua teoria, reconhecendo também níveis e estágios de desenvolvimento moral. Então ele fala que no primeiro nível há uma moralidade pré-convencional que se divide em 2 estágios. A orientação para a obediência e a punição, a criança faz porque senão ela vai receber um castigo. Um segundo estágio há um individualismo com um propósito instrumental de troca. Então ela faz para evitar o castigo ou para receber uma recompensa, para ter uma mesada, por exemplo. No segundo nível a gente fala já de uma moralidade convencional, com o estágio 3, as expectativas interpessoais e mútuas estabelecem relações de conformismo interpessoal. Então a relação com o grupo ali começa a ser importante e as expectativas de ser reconhecido como bom começam a mobilizar comportamentos. No quarto estágio a gente já fala de um sistema social e consciência, já num estabelecimento aí da lógica interna da criança ou do adolescente, de lei e de ordem. Então o foco sai da família e passa para a sociedade geral. Então não é mais só, tipo, meu pai disse que pode fazer assim, mas o professor disse que deve-se fazer de uma outra maneira, o que cria algumas vezes conflito, em termos da regra, da lei, e a criança tem que achar a justa medida para ver a qual deles ele vai atender. No terceiro nível, a gente fala de uma moralidade com princípios ou pós-convencional, moralidade pós-convencional, com o quinto estágio de contrato social ou utilidade dos direitos individuais. Então, a gente já começa a pensar em uma ideia de um altruísmo, de um comportamento para alcançar um bem maior para as pessoas, mas com a preservação das leis de modo a manter a ordem social, entendendo que essas leis podem ser modificadas. E o sexto estágio, os princípios éticos universais. Normalmente esse estágio só é alcançado por adultos, então na verdade o estágio 5 já vai ser para a final da adolescência e o 6 já para a vida adulta. O adulto é capaz de elaborar princípios que ele escolhe para determinar o que é certo. Então ele vai atuar em função das leis e de conformidade com princípios externos, mas também, então eles vão ser obedecidas, mas também em função da sua consciência, que vai dominar o seu comportamento. Então, por exemplo, alguns grupos religiosos estabelecem alguns parâmetros de conduta, por exemplo, não fazer uso de álcool. E algumas pessoas que seguem esse grupo, ou seguem esse sistema de crenças, têm essa regra externa e se comportam segundo tal. Outros meramente escolhem, não necessariamente pertencem a esse grupo, então não tem esse sistema de regras, mas meramente reconhecem que, por exemplo, o uso do álcool ou o uso do tabaco prejudica a sua qualidade de vida. E optam, é uma escolha pessoal, um elemento consciente
que mesmo ele tendo o livre-arbítrio de fazer o uso de álcool ou de tabaco, ele decide não fazer o uso desses em função de preservar sua qualidade de vida. Por fim, caminhando para o final do nosso curso, a gente avança para a adolescência. Então, de forma geral, o adolescente é um indivíduo que está entre os 12 e 20 anos de idade. Então vejam que agora os marcos, né, começam a ficar um pouco mais nublados. Porque, por exemplo, do ponto de vista legal, a maioridade é reconhecida aos 21 anos. Do ponto de vista de capacidade eleitoral, com os 16 o indivíduo já pode votar, com 18 ele já é obrigado a votar. Então, o marco para estabelecimento da adolescência, tanto dos 12 quanto dos 20 anos, ele é mais nublado, né? Estabelece-se em função de marcos sociais ou biológicos que não são tão claros ou tão precisos quanto os de desenvolvimento da infância. Então, a gente acaba pensando e reconhecendo uma marca bem importante, que é a diferenciação dos significados de puberdade e de adolescência, né? Normalmente a gente pensa na adolescência a partir da puberdade, que é a maturação biológica do organismo, a maturação do ponto de vista de que aquele organismo que vinha se desenvolvendo agora ele alcança a sua maturidade sexual e se torna capaz de gerar uma prole, de ter filhos. E esse elemento marca um pouco dessa transição que é muito mais sociológica da adolescência para o início da vida adulta. Então a adolescência é um período de transição da meninice para a vida adulta, caracterizado por mudanças físicas, cognitivas, sociais e emocionais que transformam aquela criança em um indivíduo adulto. Como eu disse, em diferentes culturas, esses marcos podem se modificar. É comum a gente ver, por exemplo, em algumas culturas, ritos ou rituais de iniciação para a adolescência. Cada sociedade estabelece quais são as regras para que o indivíduo receba esse status de adulto. E essa passagem da infância para a vida adulta é importante nas diversas sociedades, e ela acontece, por exemplo, em forma de rituais. Por exemplo, na cultura Navarro e na cultura Hopi, os meninos começam a dormir longe de suas famílias por volta de 8 a 10 anos. Nos Kurtatak da Malinésia, os meninos passam por uma cerimônia de separação das suas famílias em torno de 9 ou 10 anos. E aí acabam dormindo em cabanas diferentes entre homens e meninos. Na tribo Xingu, aqui no Brasil, os meninos são separados da sua tribo para passar por um ritual. Então eles são levados de olhos vendados para um local distante da sua tribo e ele precisa passar por um ritual de sobrevivência nessa localidade e conseguir retornar para a sua tribo. Só assim ele consegue ser reconhecido como um indivíduo adulto, capaz de operar, de caçar e de lidar com as características do seu grupo. Pensem na nossa sociedade ocidental, citadina, pós-moderna. O que a gente tem com a festa de 15 anos? Tradicionalmente é um marco muito bonito, que era uma festa de 15 anos, etc. Pensem no rito dessa festa. E na sua construção social, historicamente estabelecida. A gente tinha um fazendeiro rico com uma filha que alcançou a puberdade, ou seja, se tornou capaz de gerar uma prole, então ele precisa casar essa filha, e para tal, ao lidar com essa filha que vai se casar, tem a relação do estabelecimento do dote, pais devem fazer uma troca de dote para assegurar a condição de vida dessa filha e do marido que vai cuidar dessa filha, etc. Então, na festa de 15 anos, havia uma apresentação dessa jovem moça para a sociedade, de modo a encontrar o melhor parceiro para que ela pudesse vir a casar, ou o melhor parceiro sendo estabelecido em função do melhor dote que ele poderia dar aos pais da moça. Pensem, por exemplo, na mudança do ciclo escolar.
Como é que são as características das séries iniciais ou das séries de segundo ciclo? Por exemplo, onde a criança vive todo o tempo numa mesma sala, com o seu grupo de pares, e um mesmo professor é responsável pela educação dessas crianças, ou pela maior parte da educação dessas crianças, ficando com elas ali 5 dias por semana, em torno de 4 horas por dia com essas crianças. Ao passo que quando elas avançam para o segundo ciclo, já começa a ter uma noção de conteúdos, e aí você tem o estabelecimento do processo educacional com horários e diversos professores especialistas naqueles campos de conhecimento, passando pelas salas e por diversas salas e aí horários que são organizados para apresentar e discutir determinados conteúdos. Essas mudanças de ciclo já estabelecem, elas são pensadas, por exemplo, no ponto de vista educacional, em função da maturação cognitiva, da capacidade dessa criança pensar de forma diferente, de lidar com conhecimento concreto ou abstrato, formal ou concreto, de raciocinar ou não, mas também estabelece uma marca, quando as crianças pensam, agora eu não vou ter só uma professora ou um professor, eu vou ter diversos professores, e isso é uma modificação. Ou um avançar ali das séries fundamentais para o ensino médio, e um avançar do ensino médio para o curso superior. Todos esses são marcas, são ritos, são ciclos, são ritos de passagem que marcam essa mudança da infância para a adolescência, da adolescência para a vida adulta. E aí eu deixo uma questão, pense, quais são os ritos que você conhece odiernamente, na contemporaneidade? Para entrar no mundo adulto, então, que é muito desejado e muito temido, ele tem que se confrontar com alterações corporais. Como assim? O adolescente, a criança, no final da terceira infância, vai passar pelo estirão de crescimento e vai amadurecer, vai fazer a travessia pela puberdade, alcançando a sua maturidade sexual. Então, as características do corpo modificam-se, as capacidades de lidar com o mundo modificam-se. Consequentemente, a constituição da identidade desse indivíduo modifica-se, assim como a relação que ele estabelece com os seus pais e com a sociedade. Todas em função de alcançar aí um novo status de adulto e que lida normalmente com o luto, em função da perda da infância, da meninice, etc. Pensem em vocês agora, a maior parte de vocês, jovens adultos. Vocês estão nessa transição aí agora de estudantes, futuro da nação, para futuros profissionais. Vocês estão nesse momento de estabelecer grandes relações afetivas e de deixar a casa dos pais e de buscar um trabalho, de uma inserção no mercado de trabalho, de exercer uma autonomia do ponto de vista econômico, financeiro, do ponto de vista do autocuidado, da autogestão, até efetivamente alcançar essa transição e deixar a casa dos pais e viver só, como um adulto. Então, o início desse processo, o adolescente irá se mover entre o impulso do desprendimento, de alcançar essa autonomia, e a defesa em função do temor da perda daquele elemento que é conhecido. Poxa, é ótimo a coisa de morar na casa dos pais e ter quem nos auxilia quanto aos cuidados da casa. Chegar em casa e ter comida pronta, ter roupa lavada, quarto arrumado, casa arrumada. Quando você vive só, você tem que fazer todas essas coisas sozinho. Na casa dos pais, mesmo que você tenha algumas dessas atribuições, provavelmente você não é responsável por todas elas, Elas são compartilhadas com outras pessoas na casa. Então, nesse sentido, a adolescência acaba se configurando como um período de contradições. Ele é confuso, é ambivalente, é doloroso, em função do atrito que se dá entre o meio familiar e social, confundindo as crises com estados que podem ser pensados como patológicos. A famosa ou a tão nomeada rebeldia adolescente, ela é muito mais um mito
né, socialmente estabelecido do que uma condição patológica, uma doença concreta. O adolescente, a criança e o adolescente estão passando por essa transição e elas vivenciam essas dificuldades nessa transição. Mas é muito mais típico ela entender, sofrer e sobreviver do que ela realmente se tornar rebelde, adotar comportamentos inadequados, comportamentos de rebeldia, de conflito com a lei, etc. Então, a maioria dos efeitos fisiológicos da puberdade é medida, então, em função, mediada, em função dos fatores sociais e psicológicos. Então, algumas crianças passam por uma transição bastante tranquila, bastante saudável, ao passo que outras a vivenciam com bastante conflito, com muita dificuldade, com isolamento, baixa autoestima, etc., que podem comprometer ou avançar para a vida adulta. Pensando nesse adolescente já na nossa sociedade contemporânea, a gente tem aí intensas transformações no cenário social, político, econômico, cultural, midiático, tecnológicos, entre outros, que repercutem diretamente na vida na produção da subjetividade desses sujeitos. Por exemplo, a característica da utilização da alta tecnologia criaram costumes de países desenvolvidos num país como o Brasil, que ainda é subdesenvolvido. Como assim? Do que eu estou falando? Não é incomum a gente ver um adolescente que não trabalha, ou seja, vive às custas dos pais, que tem recursos econômicos bastante limitados, demandando e até possuindo celulares, aparelhos, smartphones de alta tecnologia, com preços economicamente bastante elevados, para conseguir se inserir em termos do uso das tecnologias de informação e comunicação. Além disso, eles fazem um uso exacerbado desses aparelhos eletroeletrônicos, algumas vezes com características de adicção, de vício em termos de uso, em termos de número de horas de uso. Recentemente a gente estava eu faço pesquisa, a gente estava com resultados de que adolescentes costumam passar cerca de entre 2 a 5 horas no uso da internet e das redes sociais por dia, totalizando aí às vezes 30 horas por semana, o que é um uso muito grande e que cria mudanças nos padrões de funcionamento desses jovens, que são características de países desenvolvidos e que têm emergido em países, no Brasil em especial, com todas as suas limitações econômicas, culturais, etc. Então, as nossas condições sociopolíticas e culturais tornam a adolescência, acaba tornando ela mais prolongada. Como assim? Se eu falei lá mais cedo de adolescência entre 12 e 20 anos, era porque no passado, esse jovem de 20 já exercia essa autonomia, já saía de casa, já procurava um emprego, etc. Se hoje é mais difícil encontrar emprego, se tem mais demanda de educação, o cara não termina o ensino médio e vai trabalhar, ele tem que terminar o ensino médio, muitas vezes vai buscar uma formação de ensino superior para conseguir se inserir no mercado com um trabalho substancial que ofereça recursos para se autogerir. Então não é que o jovem não possa trabalhar, o adolescente não trabalhe, mas via de regra, a maior parte das vezes, com uma remuneração mais limitada, mais baixa, o que não possibilita ele se autogerir completamente, exercer sua autonomia econômica completa. Ele não consegue pagar com o seu salário aluguel, conta de água, luz, telefone, comida, farmácia, transporte, roupa, etc. Então ele precisa de uma formação maior para conseguir um emprego melhor, que remunere melhor, para que ele consiga exercer de maneira adequada essa autonomia. Então, essa demanda de formação maior para ingresso no mercado de trabalho faz com que os jovens fiquem por mais tempo na casa dos pais. E o que nos leva a reconhecer que a adolescência ela tem se estendido de 12 a 20 para 12 a 24 anos, em função dessa demanda ou desse processo mais lento do jovem deixar a casa dos pais. Isso associa-se também
as mudanças de ambiente familiar, né? Por exemplo, o modelo de família patriarcal ele já entrou em desuso. A gente tem hoje em dia famílias muito menores, é muito comum lidar com famílias monoparentais, é muito comum a gente lidar com famílias, com constituições familiares, em que a mulher também exerce uma atividade remunerada, se insere no mercado de trabalho e, consequentemente, a estrutura da família modificou-se. Nesse sentido, crianças e adolescentes acabam ficando sob a responsabilidade de avós ou de outros cuidadores, o que faz com que eles também passem mais tempo utilizando a internet, jogos eletrônicos ou televisão, né? É menos seguro elas brincarem na rua, por exemplo, e isso modifica a relação que essas crianças estabelecem com seus pais ou com seus cuidadores, assim como as relações que elas estabelecem com o ambiente. As relações entre pais e filhos hoje elas tendem a ser mais horizontais, né? Ou seja, pais são mais próximos dos filhos. Em compensação, eles têm menor capacidade normativa e de monitoramento dos filhos, né? Acabam tendo menos autoridade com esses filhos. Os valores que ancoravam as identidades nos sujeitos anteriormente eram ditados pela religião ou por tradições morais, hoje são substituídas pelo saber científico. Então, todas as noções de moralidade que eram estabelecidas em função de um elemento cultural começam a ser modificadas ou relativizadas em função de um conhecimento científico e de uma maior transição ou uma maior permeabilidade de ideologias ou de normas culturais diferentes que precisam agora interagir. Consequentemente, as identidades constituídas através do consumo de imagens breves amplia-se e cria mais conflito para a constituição da identidade desses jovens. Então, compreender o jovem nesse cenário transitório é necessário para que a gente consiga entender como que esse jovem aprende. Então, se está aqui pensando, né, acompanhando essa aula até agora e pensando, pô, mas por que tudo isso? É para a gente poder entender que esse jovem que vive nesse conflito e nesse momento de transição é o que vai ser o seu aluno. E é esse jovem que você precisa construir um discurso educacional, construir uma prática de formação que consiga mobilizar e atribuir sentido e significado para esse jovem, para que ele possa desenvolver o seu aprendizado de forma autônoma. Do ponto de vista das mudanças físicas, como a gente já comecei a elencar, a gente tem uma mudança corporal gradativa e que durante a adolescência ela também se segue. Como eu falei mais cedo, nas aulas anteriores, o processo vai desacelerando da infância ao longo da adolescência, mas continua a acontecer. E esse processo influencia sobremaneira a relação desse organismo, desse corpo, com o ambiente no qual ele está inserido. Então, os corpos infantis de meninas e meninos não são iguais. Na infância, eles são muito parecidos em função, diferenciados apenas pelos órgãos sexuais. Na adolescência, agora, eles ficam significativamente diferentes. Então, tanto nas suas características sexuais primárias, né, dos órgãos reprodutores, quanto nas características secundárias, em termos de mudança de voz, de aparecimento do pelo facial, da barba dos homens, alargamento dos ombros dos homens, crescimento dos seios, alargamento dos quadris das meninas, entre outras características. Do ponto de vista biológico, o hipotálamo libera hormônios que aumenta o funcionamento da hipófise, que aumenta a produção de hormônios, que vão funcionar de maneiras distintas, né, em função das características e da produção que existe para meninos e meninas, levando a surtos de crescimentos com características também distintas. Então, há aumento de vários órgãos do corpo, principalmente coração e pulmões. Então a gente está falando aí realmente dessa maturação biológica do organismo, alcançou o ápice
do desenvolvimento físico-motor, a maturação sexual, então ele se torna agora capaz de reproduzir. Como eu falei anteriormente, nas meninas o estirão de crescimento, essas mudanças, elas começam a acontecer em torno de 8, algumas mais tardiamente até os 13 anos, enquanto nos meninos isso começa a acontecer um pouco mais tardiamente, em torno de 9 a 14 anos. Em média, nas meninas, atualmente, a gente vê aí 9, 10 anos entrando na puberdade, enquanto os meninos levam um pouquinho mais de tempo, ainda em torno de, em média, dos 12 anos. Em termos do desenvolvimento precoce e tardio, eles causam impactos significativos na relação do organismo com o ambiente, isso pensando na relação que é estabelecida do ponto de vista físico-motor, afetivo, social e cognitivo. Normalmente, meninos que amadurecem mais rápidos, têm mais potencial físico e motor, costumam ter uma melhor relação com o ambiente social. Meninas que amadurecem mais precocemente costumam reconhecer mais diferenças quanto a seus pares e acabam tendo um retraimento. E tardiamente o análogo é válido. Então meninos que amadurecem mais tardiamente são ainda reconhecidos como crianças em frente aos seus pares, em função das suas diferenças de potencial, e são menos aceitos pelo grupo, e as meninas tardiamente também costumam ter um pouco mais de dificuldade nas interações sociais. Do ponto de vista cognitivo, agora eles são capazes de operar com um pensamento hipotético dedutivo, que façam que eles pensem pensem sobre o mundo com questionamento, com planejamento, com raciocínio melhor elaborado e, o mais importante, com pensamento abstrato. Ou seja, eles são capazes de pensar sobre o pensamento sem ter o objeto concreto à sua frente. O raciocínio moral, ou o julgamento moral, também se desenvolve bastante ao longo da adolescência, e principalmente em função das relações que são estabelecidas com o ambiente. Ou seja, a criança, que agora é um adolescente, ela internaliza mais a partir das suas experiências e da relação com seus pares do que meramente em função das regras externas oferecidas pela lei, pela norma, pelos pais, por exemplo. A constituição da identidade, como eu já falei, ela é gradativa e é muito menos conflituosa do que a literatura, do que o cinema, a televisão costuma apontar, porque ela se dá num processo de realmente vivência do luto, do sofrimento. Então há algum sofrimento psíquico desse jovem, mas não necessariamente a maioria deles vivenciam isso com um sofrimento exacerbado e pouco adaptativo. Do ponto de vista do comportamento social e a sexualidade, em termos das relações familiares, o desenvolvimento da identidade começa a estabelecer um distanciamento do indivíduo para o seu grupo familiar, em função de um maior reconhecimento de pertença de grupos de pares. Então, em função da autonomia que começa a ser estabelecida, o jovem ele vai se aproximar mais dos seus pares e das percepções do seu grupo de pares do que em função do sistema de regras estabelecido por seus pais. Se os pais são mais próximos dos filhos, é possível ainda manter uma gestão, uma relação muito boa. Se os pais adotam uma estratégia de controle familiar mais autoritário, é mais comum ter mais conflitos e uns jovens que vão se distanciar mais desses pais em função dos grupos. Em termos da sexualidade, na apostila uns exemplos bastante interessantes de colocação de músicas que são bastante antigas, do ponto de vista de quando elas foram desenvolvidas, década de 70, então a gente está falando de mais de 40 anos, mas que lidam com uma realidade ou com uma clareza que espantosamente se mantém como foi no passado.
o conflito, as dificuldades de estabelecimento das relações, elas acontecem em função da relação do indivíduo com a sociedade. Então, as mudanças biológicas da puberdade criam impulsos sexuais que reaparecem e são reativados constantemente e que, em função das relações sociais, precisam ser atendidas ou suprimidas em função de uma maior ou menor adaptação desse indivíduo. O mesmo vale quando a gente estabelece aí relações de maior afeto, as relações de casal e as relações de conduta sexual, em que há aí na adolescência o estabelecimento da orientação sexual, ou uma definição mais clara da orientação sexual. Então é comum na adolescência haver ainda uma fase de certa confusão, até em função da confusão da identidade, de, às vezes, um desejo de experimentação, que algumas vezes são tomados como absurdos, mas não deveriam ser, por ser esse momento de experimentação. Até o final da adolescência, em que o jovem estabelece mais claramente o que gosta, o que deseja em termos de parceiros, maior ou menor números, um relacionamento homo ou heteroafetivo, um relacionamento monogâmico ou poligâmico, etc. Em termos do avanço da saúde, então, para finalizar, a saúde adolescente, de modo geral, é bastante boa, as taxas de mortalidade são baixas em função de adoecimento, elas existem e são mais altas associadas a causas externas, agressões, acidentes de trânsito e uso de substâncias, álcool e outras substâncias, assim como a contaminação por doenças e em função de uso de substâncias psicotrópicas. Mas, modo geral, a saúde do adolescente é boa. Então é isso, pessoal, nós avançamos para o final da nossa disciplina. Continuem com a leitura do material e no caderno didático e com as discussões no fórum. Lembrem-se sempre de postar as suas dúvidas e dificuldades no chat Fale com o Tutor para terem suas respostas de maneira compreensiva e rápida. Isso com certeza auxiliará vocês na sua formação. Eu estimo sucesso a todos e que vocês continuem com o bom trabalho.